Abre nossa visão, Senhor, para que nós possamos ver o Teu reino. Se de Ti me afastar, por minha amor mostrarás. Abre minha visão para Tuas obras eu ver. Quando eu não enxergar, sei que me guiarás. Abre minha visão para Tuas obras eu ver. Cristo, dá-me visão para Tuas obras eu ver. Mas se abrirá, povos virão, ao ouvirem Tua voz. Glória será, todos verão, Teu querer se faça em nós. Por isso toda dor passará, mas o Teu amor ficará sempre, Senhor. Aleluia. Toda dor passará, mas Teu amor ficará. Abre minha visão para Tuas obras eu ver, e eu então louvarei, em Ti me deleitarei. Abre minha visão para Tuas obras eu ver. Cristo, dá-me visão para Tuas obras eu ver. Mas se abrirá, todos virão, ao ouvirem Tua voz. A glória será, todos verão, Teu querer se faça em nós. Mas se abrirá, todos virão, ao ouvirem Tua voz. A glória será, todos verão, Teu querer se faça em nós. Teu querer se faça em nós. Teu querer se faça em nós. Que Teu querer possa se fazer em nós, Senhor, a cada dia, a cada momento. Abra a nossa visão, Senhor, para que nós possamos ver além. Por favor, preste atenção. Há uma realidade espiritual que acontece todas as vezes que nós nos reunimos aqui, que eu e você precisamos ter discernimento dela. Eu sei que você veio para a reunião hoje com o objetivo, com o propósito de ser abençoado por Deus. Amém? Você concorda comigo que acho que nisso nós estamos juntos? Todos nós queremos ser abençoados por Deus. Amém? A realidade espiritual que eu preciso discernir é que Jesus, nosso Deus, na pessoa de Jesus, prometeu estar presente quando nós estivéssemos reunidos.
no nome dele. A realidade espiritual, bíblica, teológica é que Deus está presente em todos os lugares. E nós aprendemos isso. É o beabá da fé. O nosso Deus é onisciente. Isso significa que Ele está presente em todos os lugares. Amém? Há uns anos atrás, na cidade onde nós morávamos, o prefeito da cidade fez um artigo no jornal, às vésperas do carnaval, e o artigo no jornal que ele colocou era assim: divulgando o carnaval e dizendo assim: Deus está presente no carnaval da nossa cidade. E essa palavra do prefeito lá caiu como uma bomba para alguns. E eu senti na obrigação de escrever um artigo no jornal em seguida também sobre esse assunto. E eu coloquei assim no meu título do meu artigo: Deus está presente no carnaval, e pus uma interrogação. A princípio, a diferença dos nossos artigos era apenas o ponto de interrogação. E, através daquele artigo, eu tentei, resumidamente, explicar para as pessoas que, de fato, Deus estava presente no carnaval. Mas que há uma outra realidade espiritual. É que o fato de Deus estar presente no lugar não significa que Ele aprova tudo que acontece ali. E não significa que Ele também se manifesta naquele lugar. E por aí eu fui, e você sabe onde eu fui parar. Pode imaginar. E foi muito bom. Eu acho que o prefeito não entendeu, que depois ele me agradeceu. Mas tudo bem. E essa é uma realidade que eu e você precisamos discernir. Deus está aqui na pessoa de Jesus. Mas há uma segunda realidade, mais importante do que a primeira, é que Ele quer se manifestar na minha vida e na sua vida. Deus, na pessoa de Jesus, está aqui. Deus, na pessoa de Jesus, está aqui. E quer se manifestar de forma especial na minha vida e na sua vida. Essa é uma realidade espiritual que eu preciso discernir. E é graças a essa manifestação de Jesus é que eu serei abençoado. É que você será abençoado. É graças a essa promessa de Jesus de que Ele não apenas estará presente, mas Ele vai se manifestar, Ele vai se fazer sentir em nossos corações. Essa é a nossa esperança, é a nossa expectativa, porque senão a nossa reunião é uma reunião como outra qualquer. Você, eu, todos nós queremos ser abençoados por Deus, até porque a bênção de Deus é a grande necessidade de todos nós. Sem a bênção de Deus não há alegria que dure. A bênção de Deus é para nós como o oxigênio para os nossos pulmões. É a proteína para o nosso corpo. A bênção de Deus é a fonte de segurança espiritual, emocional. É a bênção de Deus que nos traz confiança, autoestima. É através da bênção de Deus que nós nos tornamos livres, nos tornamos atraentes. Sem ela, nós somos tímidos e nos tornamos obstinados no pecado. A bênção de Deus também é o que as pessoas esperam de nós. Porém, eu só posso dá-la se eu a recebo. Eu quero falar um pouco com vocês sobre essa manifestação de Jesus nos abençoando. Isso porque essa realidade que eu acabo de descrever com vocês, embora haja concordância entre nós,
infelizmente, muitas pessoas vêm ao templo, participam da reunião, mas voltam sem ser abençoados. E a pergunta que nós devemos fazer, pastor, é: como que eu, então, posso ser abençoado por Deus? Quantos aqui querem realmente ser abençoados por Deus essa noite? Amém? Pastor, eu quero ser abençoado por Deus essa noite. O texto nos fala que Jesus estava indo para Jericó e, enquanto ele passava, ou passando, junto com uma numerosa multidão, havia um homem sentado à beira do caminho. Esse homem chamava-se Bartimeu, e a Bíblia diz que esse homem era cego, mendigo, filho de Timeu, e que esse homem estava, repetindo, assentado à beira do caminho. O texto, de forma assim, muito sintética, ele nos traz informações muito preciosas. Primeiro, esse homem tinha nome, era um homem conhecido. Segundo, esse homem tinha grandes limitações, ele era cego. Ele não podia caminhar sozinho, ele dependia completamente das pessoas. Ele ia aonde as pessoas o levavam. Esse homem era mendigo. Isso significa que era um homem extremamente pobre, carente de recursos materiais. É assim que a Bíblia nos descreve Bartimeu. Alguém que não conseguia caminhar sozinho, porque não sabia direção, alguém extremamente limitado em todos os aspectos. Talvez por isso ele estivesse assentado à beira do caminho, assistindo a multidão passar. Provavelmente aquele era mais um dia na vida de Bartimeu. Como todos os dias, ele foi conduzido para aquele lugar e deixado ali. Provavelmente alguém mais tarde iria pegá-lo, por volta do final da tarde. Era um dia como outro qualquer. Mas nos planos de Deus, na soberania de Deus, aquele não seria um dia como outro qualquer. Porque Jesus estava passando por ali. Deus, na sua soberania e na sua graça, escolheu o caminho. E no caminho encontrar Bartimeu. E diz-nos o texto aí que Bartimeu ouvindo. Deus estava chegando e Bartimeu ouvindo. Deus estava chegando e Bartimeu ouviu o barulho da ação de Deus. Diz-nos o texto, ouvindo que era Jesus. Então, esse homem começa a clamar. E nós aprendemos com Bartimeu que a primeira atitude de alguém que quer ser abençoado por Jesus é preciso clamar o nome de Jesus. Bartimeu, ouvindo que era Jesus, percebendo, presta atenção no que eu estou querendo transmitir a você, por favor, percebendo a grande oportunidade, percebendo que Jesus estaria ali, percebendo que essa era a grande oportunidade da sua vida, esse homem não perdeu tempo, não hesitou. A Bíblia diz que ele colocou-se de pé e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O clamor de Bartimeu não foi um clamor como outro qualquer. Ao clamar o nome de Jesus, Bartimeu reconhece ser Jesus, filho de Deus, o Messias, filho de Davi. Tem compaixão de mim. Embora também, mais uma vez, aqui de forma sintética, sintetizada, resumida, o clamor de Bartimeu foi um clamor profundo. Foi o clamor certo. O clamor de Bartimeu foi um clamor onde ele reconhece
a dependência de Jesus, reconhece Jesus como o Messias, o prometido. Todas as vezes que o Novo Testamento faz menção a Jesus, filho de Davi, ela está querendo nos chamar a atenção para a história. Havia uma promessa de que o Messias viria da família de Davi. O Salvador viria da linhagem de Davi. Não se sabe como, o texto não diz, mas esse homem sabia, tinha conhecimento dessa promessa, percebendo que Jesus estava passando por ali. Esse homem começa a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Misericórdia significa que Bartimeu reconhece a sua incapacidade de se salvar. Bartimeu, ao clamar misericórdia, ele está dizendo: eu sou pecador e eu não consigo mudar essa situação. E, ao mesmo tempo, ele reconhece que Jesus poderia mudar a sua situação. Jesus, tu és o Messias, o meu Salvador, e eu preciso de ti. Foi com essas palavras, meu querido irmão, que a vida de Bartimeu começou a ser transformada. Clamor, busca. Bartimeu havia chegado num ponto na sua vida em que ele havia compreendido que salvação só em Jesus. Não se sabe quanto tempo, não se sabe se isso começou naquele dia, não se sabe se isso levou alguns minutos, isso também não nos interessa. O fato é que esse homem se aproximou de Jesus da forma correta. Mas o texto nos diz no verso 48, que apesar de estar buscando a Jesus, esse homem o fez em condições de desestímulo. Ninguém estimulou Bartimeu a buscar Jesus, pelo contrário, muitos o repreendiam. Por algum tempo, Jesus não lhe respondeu, mas Bartimeu persiste no seu clamor. E Bartimeu finalmente recebe o estímulo quando o Senhor Jesus mandou chamá-lo. Verso de número 49, Jesus para a multidão, para a sua caminhada, e diz: chamem. Então eles chamaram o cego. E aí sim, ele foi encorajado: tem de bom ânimo, levanta, o mestre te chama. Bartimeu clamou a Jesus. Bartimeu, apesar das condições de desestímulo, persistiu no clamor. Em terceiro lugar, diz no verso 50 que Bartimeu decidiu fazer algumas renúncias, deixar algumas coisas para trás. Verso 50 diz que ele lançou de si a capa e de um salto só foi ter com Jesus. Os comentaristas quase que são unânimes, dizendo que provavelmente esse era o único bem que Bartimeu possuía, a sua capa. Era a capa que o abrigava do sol e da chuva. Esse homem, então, naquele momento, deixou a única coisa que ele possuía, porque ele percebeu que ali estava passando o Senhor dos Senhores, aquele que poderia suprir as suas necessidades, fossem elas quais fossem. Quando o homem realmente encontra em Jesus a salvação, as outras coisas são relativas. Fico pensando o cuidado que Bartimeu tinha com essa capa. Mas naquele momento, aquilo se tornou uma coisa relativa diante da possibilidade do encontro com Jesus. Sabe, meus irmãos, muitas vezes, para alcançarmos a bênção de Deus, nós precisamos fazer renúncias. Nós precisamos nos dispor a fazer renúncias, e aqui eu quero dizer para você
que muitas pessoas, infelizmente, aqui desistem. É aqui que muitas pessoas, depois de se encontrarem com Jesus, voltaram para casas vazias. Não passaram no teste. Quando foram, ou quando foi pedido que eles deixassem alguma coisa. Bartimeu largou a capa e foi ao encontro de Jesus. Os discípulos, diz a Bíblia, que deixaram tudo e seguiram Jesus, deixaram o barco, deixaram a profissão, deixaram a casa, deixaram amigos. Em Lucas capítulo 5, versículo 28, quando se fala de Levi, a Bíblia diz assim, deixando tudo, o seguiu. A Bíblia, quando fala de Paulo, diz que Paulo renunciou a tudo, a posição social no judaísmo, tudo ele considerou como refúgio. Algumas versões dizem esterco. Quando Deus chamou a Abraão, a Bíblia diz que ele deixou bens, deixou amigos e deixou interesses. O jovem rico, diante da oportunidade ou diante de Jesus, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse a ele, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue. Mas a Bíblia diz que aquele homem voltou para casa triste. Sabe, meu irmão, muitas vezes a renúncia que Deus pede de você não tem nada a ver com essas que eu acabei de mencionar. São coisas que estão lá no íntimo do nosso coração que nós não queremos abrir mão. E de todas elas, eu posso dizer para você que a mais poderosa é o nosso orgulho. A mais poderosa força que pode impedir você de ser abençoado por Deus hoje está dentro de você mesmo. Quando eu começo a pensar na história de Bartimeu, eu vejo um homem humilde. Diante daquela multidão, cheio de tantas limitações, quem sabe, muitas vezes, Bartimeu tinha sido esquecido, preterido pela sociedade. Mas esse homem percebeu a grande oportunidade que Deus estava colocando diante dele, e ele não teve dúvidas. Venceu o seu próprio orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando nós buscamos a Jesus, irmãos, nós precisamos ir vazios, estar vazios de toda e qualquer condição. Ah, não, eu quero seguir a Jesus, eu quero a bênção de Jesus, mas... E aí colocamos uma série de condições que talvez estejam aí na sua mente agora, que você esteja pensando. O Peregrino, uma obra-prima, diz assim, deixar o fardo do pecado ao pé da cruz, iniciar a carreira. Deixar o pecado ao pé da cruz, iniciar a carreira. Enquanto o pecado favorito de um homem não for deixado ao pé da cruz, ele estará impedido de correr a carreira cristã. Estará sendo impedido de se apropriar do melhor que Deus tem para ele. É o pecado que tira a nossa motivação de correr. É o pecado que nos traz desânimo, desalento. Mas aqueles que estão dispostos a abrir mão do seu pecado, esses serão abençoados. Renúncias. Bartimeu foi perseverante. E Bartimeu, de fato, se dispôs a fazer renúncias. Diz-nos o texto
Versículo 21, que pergunta a Jesus: que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. E então ele ouve, finalmente, a declaração de que ele está abençoado. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Quais as mudanças que aconteceram na vida de Bartimeu? Quais as mudanças que acontecem na minha vida, na sua vida, quando nós encontramos a Jesus e quando somos de fato abençoados por Ele? Você pode dizer, quais os parâmetros que você tem, que você pode usar com segurança para você dizer assim, pastor, eu saí abençoado daqui essa noite. Em primeiro lugar, quando Jesus nos encontra, Ele muda a nossa visão, Ele cura a nossa visão. Diz-nos o texto que Bartimeu voltou a ver. Encontrar com Jesus, ou ser encontrado por Jesus, né? É mais correto dizer assim. Quando Jesus nos encontra, a primeira coisa que Ele opera é na nossa visão espiritual. Ele nos faz novas criaturas e nos faz ver. Agora ver, caminhar, viver com os olhos da fé. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, quando ele ensina a igreja, ele fala sobre essa visão, para que Deus lançasse luz ao coração da igreja, para que eles pudessem ver. A luz de Jesus, quando chega, ela nos traz uma nova visão. Temos uma nova visão de quem somos, temos uma nova visão do mundo ao nosso redor, temos uma nova visão das pessoas, temos novos objetivos, temos novos planos e temos novos sonhos. Quando somos realmente abençoados, Jesus cura a nossa visão. Em segundo lugar, quando somos realmente abençoados, Jesus muda a nossa posição. O texto nos diz, e você pode conferir aí comigo, que antes de se encontrar com Jesus, Bartimeu estava aonde? Verso 46. Aonde que Bartimeu estava? Assentado à beira do caminho. Depois que encontrou Jesus, aonde Bartimeu agora está? Verso 52. Imediatamente, tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Eu posso assegurar para você que existem dois tipos de pessoas. Aquelas que participam do que Deus está fazendo e aquelas que assistem o que Deus está fazendo. Bartimeu, durante muito tempo da sua vida, ele era assistente. Ele ouvia falar das coisas que Jesus fazia. E muito provavelmente foi isso que despertou fé no coração de Bartimeu. As notícias, as histórias que ele ouviu do que Jesus fazia. Isso atraiu a atenção de Bartimeu. Isso predispôs Bartimeu a buscar a Jesus. Mas Bartimeu, apesar disso, continuou no mesmo lugar. Apenas assistente. Apenas ouvindo o testemunho do que Deus estava fazendo e poderia fazer. Eu posso dizer a você que talvez Bartimeu se enquadrasse aqui na categoria de um admirador de Jesus, mesmo sem nunca tê-lo visto, sem nunca ter encontrado com ele era um admirador. As histórias que Bartimeu poderia reproduzir eram histórias que ele ouviu de outros, do que Deus fazia na vida dos outros. Até então, essa é a posição de Bartimeu.
Para chegar ali, ele precisou ser guiado. Ele não sabia caminhar sozinho, ele não tinha direção. As pessoas o colocavam onde elas queriam. Tem muitas pessoas que são assim, meus irmãos. Apesar de serem admiradores e gostarem das mensagens de Jesus, continuam perdidas, sem rumo, sendo manipuladas. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que sem Jesus nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E somos escravos. Escravos do mundo, escravos das nossas paixões, e somos escravos do príncipe da potestade do ar, ou seja, do diabo. Sem Jesus nós estamos perdidos e pior, nos tornamos escravos. Escravos das nossas paixões. Escravos daquilo que o diabo quer fazer conosco, que a Bíblia diz que ele veio com um propósito só, ele existe com um propósito só, matar, roubar e destruir. Mas depois que encontra com Jesus, ou depois que somos abençoados por Jesus, nós mudamos a nossa posição. Você se recorda também do encontro de Jesus com a mulher samaritana, em João, no capítulo 4. A Bíblia diz que aquela mulher foi por volta do meio-dia buscar água no poço. Ela foi com o seu cântaro vazio buscar água no poço. E depois que ela encontra com Jesus, a Bíblia é clara, dizendo assim, que ela deixou o seu cântaro e foi para a cidade falar que havia encontrado finalmente o Messias, Jesus. Aquela mulher mudou completamente a sua posição. A sua situação, a sua condição espiritual agora é outra. Ela agora tornou-se proclamadora. Ela agora tornou-se participante do que Deus estava fazendo. Deus estava na pessoa de Jesus passando por ali para salvar os samaritanos e agora aquela mulher está participando. Você, eu, nós só temos essas duas posições. Ou nós estamos participando do que Deus está fazendo, colaborando. O apóstolo Paulo usa essa expressão, cooperadores de Deus. Ou nós somos meros assistentes. Mas quando Deus abençoa de fato nossa vida, eu tenho um real encontro com Jesus, Ele cura a minha visão espiritual. E Ele muda a minha posição. Em terceiro lugar, Ele me dá uma missão. Diz-nos o texto aqui que esse homem seguia Jesus estrada fora. Agora ele se tornou um discípulo. Quem encontra com Jesus tem visão, tem uma nova posição e tem uma missão. E são essas coisas, meus queridos irmãos, que dão sentido à nossa existência. São essas coisas que caracterizam a nossa nova identidade. Muitas pessoas dizem, eu sou cristão. Porque tem simpatia com o Evangelho, quem sabe conhece alguma coisa do Evangelho, mas o verdadeiro cristão tem muito mais do que admiração. O verdadeiro cristão tem uma nova visão de si mesmo, uma nova visão de Deus, uma nova visão do mundo. O verdadeiro cristão, aquele que encontra Jesus de fato, aquele que é abençoado por Jesus, tem uma nova posição no mundo espiritual. O apóstolo Paulo, quando escreve lá aos Efésios, mencionando novamente, depois de descrever a condição do homem sem Jesus, escravo, perdido, ele diz assim, mas Deus, sendo rico, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu uma nova vida e nos vivificou. E aí você vai perceber que o apóstolo Paulo, ao continuar desenvolvendo essa ideia, ele fala da nova vida em Cristo e fala da nova posição que nós temos agora em Cristo Jesus. Diz o texto, estando nós mortos
Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós fomos salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bartimeu estava sentado, mas assentado à beira do caminho, vendo as coisas acontecerem. Depois do encontro com Jesus, ele está agora sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diz-nos o texto ainda: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para uma missão, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você percebe o processo gradativo de transformação que Jesus faz em nossa vida? Estávamos perdidos, mas agora pela sua graça nós somos salvos, estamos novamente agora em Cristo, em uma nova posição nos lugares celestiais, e agora nós temos uma missão. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amém? Eu queria perguntar a você, você sente-se abençoado por Deus? Você está saindo daqui abençoado por Deus? Com Bartimeu nós aprendemos como nos aproximar de Jesus da maneira correta, humildemente. Todos aqueles que se aproximaram de Jesus de forma humilde foram por eles recebidos e Deus os despediu salvos. Todos aqueles que foram humildemente ao encontro de Jesus e o receberam, destituídos de orgulho, de vaidade, dispostos a fazer mudanças na sua vida, voltaram transformados, voltaram abençoados. Tiveram uma nova visão, tiveram uma nova posição espiritual, saíram do domínio das trevas e agora são donos da sua vida, agora são livres. O encontro com Jesus nos faz livres, livres para servir a Deus. E foi isso que Bartimeu fez, escolheu servir a Deus. Aquele dia poderia ser mais um dia como outro qualquer na vida de Bartimeu, como tantos outros. O sol apareceu, ele saiu da sua casa, guiado por alguém que o colocou na beira do caminho. E provavelmente o dia ia terminar como tantos outros qualquer. Assim como também esse culto começou como tantas e tantas vezes ele já começou, na mesma hora. Talvez você tenha se assentado no mesmo lugar. Mas o dia de Bartimeu foi diferente. O dia de Bartimeu foi diferente, porque Bartimeu entendeu a grande oportunidade que estava diante dele. Jesus estava passando. Jesus estava passando. E o dia de Bartimeu foi diferente. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele muda a rotina entediante que é a nossa vida. A rotina cansativa. De um salto só, foi ter com Jesus. E agora, enxergando uma nova vida, passou a ser seguidor de Jesus. Aquele dia, podia ser como um outro dia qualquer, mas foi o dia mais importante da vida de Bartimeu. Assim como também hoje, agora, pode ser o dia mais importante da sua vida. Jesus está passando.
Jesus está entre nós, agindo, operando. Cada momento desse culto, uma música, uma oração, um gesto, um sorriso, tudo Deus está usando para abençoar a sua vida. Agora, querido, eu espero que você, como Bartimeu, entenda a grande oportunidade de Deus. Não foi por acaso que você veio aqui hoje, não é por acaso, não tem sido que você está vindo aqui. Não é por acaso que as coisas que acontecem ao seu redor fizeram você chegar aqui hoje. Não é por acaso que você ligou o seu computador. Você consegue ouvir o barulho abençoado. Deus está chegando. Eu fico pensando na emoção que invadiu o coração de Bartimeu, quando ele percebeu aquele barulho de Deus chegando. Aquele burburinho, Deus chegando, Deus chegando. Que dia, hein? Que dia especial foi aquele. Hoje pode ser o primeiro dia de uma nova vida para você. Agora eu e você precisamos escolher. Você percebe que aqui há uma ação divina, soberana. Jesus passou por ali, Jesus parou a multidão, Jesus atendeu a Bartimeu, Jesus declarou a bênção sobre Bartimeu, mas algumas coisas Bartimeu teve que fazer. Bartimeu teve que reconhecer a sua necessidade de Deus e clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu irmão, não duvide, Deus vai atender você. Havia uma multidão cercando a Bartimeu, mas nada disso foi empecilho, porque às vezes a gente pensa assim, tem tanta gente na igreja, tem tanta gente nessa cidade, tem tanta gente nesse mundo, por que Deus vai ouvir a minha oração, pastor? Mas Ele ouve. Eu gosto muito dessa expressão aqui de Marcos, quando ele diz: parou Jesus e disse. Irmão, Jesus estava cercado por uma multidão. Jesus tinha muita coisa para fazer. Tinha uma agenda lotada. Mas Jesus parou, ouviu o clamor de Bartimeu. E tudo começou ali. Nós saímos da nossa casa e viemos aqui, quem sabe, para mais um culto. Quais as expectativas que trouxeram você aqui? Você quer realmente a bênção de Deus? Chega de ser conduzido. Chega de ser conduzido. Agora, Deus está colocando diante de você uma nova oportunidade. Pessoas certas do seu lado. Oportunidades maravilhosas. Agora é um momento de você parar, deixar a capa para trás, o medo. Eu não sei qual é a sua capa. Você precisa agora, em oração, dizer o que está impedindo você de render-se a Jesus. Isso é algo que Deus e você precisam tratar nessa noite. O que está impedindo você de se entregar a Jesus? Qual é a sua capa? O que você precisa hoje estar disposto a deixar para trás? A única coisa que dava segurança a Bartimeu era aquela capa. Ela o protegia do sol e da chuva. Em que está sentada a sua segurança? O que está sentada a sua segurança? Qual é a sua base de segurança? Bartimeu deixou tudo para trás para ter como única segurança Jesus. E é isso que Ele quer ser para nós.